Às vezes nós falamos aqui e acreditamos fielmente que a proposta de Jesus para a nossa vida é realmente a gente descobrir no nosso dia a dia que ainda é possível fazer alguma coisa por nós mesmos. Você já observou que muitas vezes o nosso processo humano fica estagnado justamente porque nos falta essa credibilidade? São as duas dimensões da fé. Eu creio em Deus, mas ao crer em Deus, preciso crer que Deus crê também. E posso dizer para você que, na minha experiência como padre, o que eu mais percebo é que a segunda dimensão da fé é muito mais difícil que a primeira. É fácil a gente acreditar em Deus, é razoável crer em Deus. Agora, quando a gente precisa acreditar que Deus acredita em nós, nós entramos num território muito difícil, que é o território das nossas precariedades. E muitas vezes, quando a gente não é capaz de encontrar e descobrir credibilidade neste território de precariedades, que é a condição humana, a gente corre o risco de tornar infértil a dimensão da fé. Eu até me perguntaria, de que vale crer em Deus se eu não creio em mim também? Será que essa crença em Deus teria alguma força de mudança se ela não encontrar em mim uma credibilidade interior? Não sei. Pode ser que muitas vezes o nosso processo humano não avance, porque nós ficamos parados apenas no primeiro patamar da fé. Eu creio em Deus. Quando eu creio em Deus, eu preciso descobrir então o mistério do seu amor, da sua misericórdia. E ao descobrir o mistério do seu amor e da sua misericórdia, eu me interpreto. É por isso que é muito interessante a gente descobrir e identificar que a interpretação que nós fazemos de Deus tem repercussões diretas na interpretação que nós fazemos sobre nós mesmos. A maneira como eu olho para Deus é também uma maneira como eu olho para mim. Eu creio em Deus, mas eu preciso acreditar o tempo todo na humanidade. Porque se eu perco a fé em mim mesmo, gente, daqui a pouco eu me entrego aos meus processos viciosos, daqui a pouco eu vou entregar os pontos, eu vou jogar a toalha, né? É um termo que nós usamos para demonstrar, estou cansado, não aguento mais. E aí quando eu jogo a toalha, quando eu fico desanimado com o meu processo humano, a minha fé em Deus não vai ter muita repercussão. Porque como é que a minha fé em Deus pode repercutir se eu já me autodenominei, me autodefini como fracassado, como um projeto falido? Não tem como. É por isso que, na experiência de acreditar em Deus, nós assumimos um compromisso de acreditar em nós também. Porque eu sei que, embora eu seja frágil, eu seja miserável, eu posso contar com a graça de Deus. E contar com a graça de Deus é muito concreto, isso não é uma conversa fiada. Eu vejo no meu dia a dia esta ação da graça de um Deus que não desanima de mim. E é por isso que nós temos dentro do Evangelho parábolas lindíssimas que nos mostram Deus indo procurar o fraco. Você tem ali no Evangelho de Mateus, no Evangelho de João, no Evangelho de Marcos. Em todos os evangelhos você encontra. Em alguns momentos, a misericórdia é o tema central, no segmento de alguns capítulos. Aí você tem a história da ovelha perdida, que pode parecer uma insanidade. É uma insanidade isso. Eu largo as minhas 99 ovelhas e vou buscar aquela que está perdida. Tem a história do filho pródigo. Um pai dá a herança, porque o filho está reivindicando. Vai embora, gasta tudo, depois volta, é perdoado, é recebido com festa. Veja bem que tudo isso fere muitas vezes a lógica do bom senso, não é? Mas aí você descobre que você está entrando numa outra lógica, que é a do amor de Deus, que é justamente aquele que vem fortalecer a crença em mim, a crença em você. Cada pessoa que sai desse lodo do desânimo, que reencontra o significado da vida,
Isso entra para o livro da história. Alguém deu certo. As pessoas estão muito desacreditadas delas mesmas. Não sei porquê, de alguma maneira essa credibilidade vai sendo minada, né, pela própria vida, pelos fracassos que a gente vai acumulando. É duro, não é fácil ser a gente e dar conta de você se levantar todos os dias, de você aguentar a paulada que vem de todos os lados. Quanto mais pública é a pessoa, maior são as pauladas, maiores são os palpites, maiores são as interferências, as histórias que inventam. É natural da vida. Eu enfrento isso de uma maneira, você enfrenta de outra. Agora, como é que a gente vai reagir diante de tudo isso? Eu tenho consciência disso. Eu preciso dar certo como pessoa. É meu compromisso com o Evangelho. Eu não posso ser um pregador que não vive no seu dia a dia, na sua carne, o dinamismo da fé que eu prego. Se eu digo para você que acreditar em Deus é também acreditar em você, eu não estou livre desta luta, porque a segunda dimensão da fé é luta. A primeira é dom, né? Eu acredito em Deus, recebi este dom. O segundo desdobramento da fé que eu preciso ter em mim é luta humana. Eu preciso todos os dias reencontrar um motivo para continuar acreditando em. Que o vizinho, a pessoa que está do lado, o invejoso, vai olhar para você, vai fazer questão de julgar um lixo em você, vai fazer questão de fazer uma calúnia, vai fazer questão de puxar o seu tapete. E aí é a hora de você. A vida vai te dar tombos naturais. As coisas não acontecem do jeito que a gente quer. E aí? Como é que nós vamos reagir diante de tudo isso? Como é que eu vou agora me posicionar diante de uma vida que nem sempre eu escolhi? Porque às vezes a vida é assim. É fruto da minha escolha, mas de vez em quando também chove no meu quintal uma chuva que eu não pedi. E aí eu preciso dar conta. É o meu posicionamento. E agora, como é que eu vou me posicionar diante disso? E aqui nós temos duas possibilidades. Parece que não existe uma terceira. Ou nós vamos enfrentar essa vida e vamos dar um jeito de reinterpretar a chuva que a gente não queria, e vamos dar um jeito de transformar essa chuva que a gente não queria em algo bom, ou nós vamos nos entregar ao processo do choro, do sofrimento, da lamúria, e vamos ficar assim estabelecidos. Hoje eu recebi um e-mail, por causa de uma conversa que eu tive pelo telefone com uma grande amiga minha, e nós falamos justamente das pessoas que se acomodam na vida e que, por causa do cômodo que a vida trouxe, se acostumam com os maus tratos, se acostumam com aquilo que há de pior. E para não quebrarem o cristal do encanto, né, passam a vida inteira ali naquela lamentação natural, mas ao mesmo tempo alimentando o ciclo vicioso, a raiz que gera toda a infelicidade. Aí essa minha amiga escreveu um e-mail muito interessante, ela diz, olha, às vezes nós somos como um carro. O motor é bom, funciona direitinho, mas nós escolhemos mal o combustível que a gente escolhe. É o combustível que a gente coloca para nos mover. E ela tem razão. Às vezes nós prejudicamos o funcionamento da nossa vida porque nós estamos escolhendo muito mal o nosso combustível. É impressionante, gente, como é fácil desperdiçar a vida. Fico vendo o tempo todo do meu lado e em mim. Como é fácil a gente desperdiçar um dia. A gente se aborrece e faz aquele aborrecimento virar o combustível. De 1, 2, 3 dias, 4. Né? Às vezes a gente se aborrece, aquele aborrecimento que poderia ter durado só 15 minutos. Às vezes nós precisaríamos julgar pelo escapamento o aborrecimento e aí voltar a viver. Mas não. Aí a gente desce aquele beijo. O primeiro ouvido que escuta é o meu, viu? Precisa aprender essa lição. Porque às vezes eu desperdiço 1, 2, 3, 4, uma semana. Às vezes eu desperdiço um mês. Às vezes eu desperdiço um ano. Às vezes eu desperdiço 10. Às vezes eu desperdiço 20.
Às vezes eu desperdiço a vida inteira. Por quê? Porque me faltou amor próprio, me faltou credibilidade. Me faltou acordar, abrir os olhos e identificar, meu Deus, eu estou perdendo a oportunidade de ser feliz, porque eu estou colocando um combustível estragado dentro do meu coração. Não podemos continuar alimentando o nosso motor com combustível estragado. E não tenha receio de olhar para o combustível que você está colocando. Isso é religião, minha gente. À luz do sagrado, nós identificamos as nossas precariedades e atuamos sobre elas. Hoje um amigo meu também pelo telefone, o Marcão lá da Morena Rosa do Paraná, meu grande amigo Marcos. Ele falou, Padre Fábio, às vezes eu fico trabalhando tanto. Eu fico pensando, será que tem que ser assim? Será que eu não vou morrer antes da hora, justamente por causa do excesso que eu estou provocando? É assim mesmo. Agora, gente, quando nós temos a sensibilidade e a possibilidade de descobrir isso, é porque muitas vezes nós já estamos danificados. A gente foi se danificando, e de repente os nossos olhos se abriram para perceber que não dá mais para ser assim. É por isso que muita conversão só acontece na saturação, quando a pessoa chegou no limite. Mas a gente não precisa esperar o limite chegar. É possível mudar. Creia em Deus e creia em você. E a partir desses dois pilares de fé, nós podemos estabelecer uma vida nova, um compromisso novo, um novo tempo, um novo. Toda vez que você quiser acessar a Deus, acesse-se. A única pessoa que pode, de fato, colocar um obstáculo entre você e Deus é você. Sendo você um lugar onde Deus habita, da mesma forma como Ele me habita. Ele é tão grande que Ele habita todos os lugares sem perda, sem estar mais, sem estar menos. Você poderia dizer, Padre Fábio, mas Ele está mais no Senhor do que em mim. Não. Ele está na mesma proporção. Está inteiro em mim, está em você. E que às vezes Ele não manifesta em mim e se manifesta em você. Eu coloco os obstáculos. Talvez você não. Talvez você tenha se conhecido mais do que eu me conheci. Quanto mais você se conhece, mais Deus fica transparente. Porque você fica menos refém dos seus limites. Você fica menos refém dos seus traumas. Quanto mais você se corrige terapeuticamente, mais Deus tem a oportunidade de se manifestar em você e através de você. E às vezes eu não vivo esse processo que você vive, mesmo sendo eu padre. O pastor fala, líder isso, líder. Qualquer liderança religiosa que queira colocar um obstáculo entre você e Deus, não acredite. A única pessoa capaz de realmente colocar um obstáculo entre você e Deus. Eu quero que você tome consciência de que o seu corpo é o lugar onde a bondade habita. Mesmo você tendo sofrido tanto, mesmo você já tendo provocado tanta maldade no mundo, você continua sendo o território da bondade, casa da bondade. Permita que a bondade visite o mundo através do seu. Amanhã, quando você for trabalhar, quando você for encontrar as pessoas, permita que as pessoas encontrem a bondade através de você, em você. Permita que Deus ande pelo mundo através do seu. Permita que Deus cure o mundo através dos seus gestos. Pense nisso. Nesses braços, nessas pernas, nessa boca, nesses olhos, nessa cabeça, Deus mora. Isso é lindo, minha gente. A gente viva isso.
Nós somos um instrumento da paz. Nós somos um instrumento. Somos um instrumento da paz. Fazei-nos, Senhor, mas nós já somos. Só precisa a coração que está em mim, que está em você. Volto a dizer, sempre que você for visitado, visitada pelo pessimismo, de achar que Deus prefere o outro, prefere estar no outro, a estar em você, recorde-se, antes desse dia, dessa noite, Deus não sair de nós. A escolha de Deus é sempre permanecer em nós. Para que permanecendo em nós, Ele possa andar pelo mundo com as nossas características. Deus tem uma forma muito particular de estar no mundo, através das suas características. Deus visita o mundo através da sua idiosincrasia. Deus visita o mundo próprio seu. Então, há detalhes dele que eu não posso mostrar. Só você. Não se despreze. Lembre sempre disso. Há uma face de Deus que só eu posso mostrar. Uma face de Deus que só você pode revelar. Não perca essa. Deus Todo-Poderoso, derrame sobre os nossos corações, sobre as nossas vidas, sua bênção. Pai, Filho e Espírito Santo. Obrigado pela companhia, obrigado por uma próxima oportunidade. O sentimento nem sempre é verdadeiro, a gente precisa tomar muito cuidado. Nem tudo que a gente sente é verdade. Pode parecer estranho isso, né? Quando nós muitas vezes sofremos essa tristeza temporária e você sabe que a decisão foi boa, mas o sofrimento agora não é bom, você precisa pensar no bem da decisão e no bem que essa decisão lhe trará. Aí você começa a administrar melhor o momento presente. Às vezes a gente volta atrás é porque a gente não está com tolerância de enfrentar a dificuldade do momento presente. Às vezes a gente sabe que precisava ter feito, faz, mas aí volta atrás porque você não aguenta a ausência, a saudade. Aí você precisa enxergar o bem maior, né? Você precisa focar a sua atenção, colocar a sua atenção no bem que você quis no momento que você decidiu. E se descobre, gente, que o relacionamento não faz bem, não tem como você ficar alimentando isso, sobretudo o namoro. Às vezes as pessoas estendem um sofrimento durante tanto tempo, né? Justamente pela falta de coragem de dizer não e de parar com o relacionamento. O casamento já é diferente, né? Já exige muito mais, porque é um compromisso que você assumiu, é uma família que você construiu. Você não se joga um casamento para o ar assim, com facilidade. Pelo amor de Deus, é preciso ter muita cautela, muito critério para decidir até mesmo pelo processo de separação, que às vezes é o caminho mais fácil, mas nem sempre é o mais indicado, né? Separar, você resolve o seu problema, resolve o dele, mas e aí? Será que foi o mais honesto? Será que não vale o empenho, uma luta para a gente poder superar o momento presente? Às vezes o casamento, gente, ele quebra justamente no momento em que existe a indisposição momentânea e vocês acreditam na indisposição momentânea. Acham que ela é para a vida inteira. E não é, às vezes é só um momento de passagem. E muito casamento termina também justamente por causa dessa visão romântica. Nós nunca vamos ter problema. Não. E não é porque existiu uma traição, um problema, que esse casamento tem que acabar. Não é. Nós podemos muito bem reconstruir a relação. E quantos casais conseguiram reconstruir a sua relação e viveram bem e vivem bem, às vezes até melhor do que antes. A gente só sabe que ama mesmo depois que precisou perdoar 1000 vezes, né? Quando você não retira o outro da sua vida com facilidade. Tenta, lute. Eu acho que existe um valor que precisa brilhar mais do que o nosso ódio.
A aliança do dedo, ela já é de ouro, é para isso, né? É para mostrar que ela é um valor. Ela brilha, o ouro tem brilho. Mas essa aliança vai ficando apagadinha se você não dá o lustre todos os dias. Se você não faz ali de vez em quando a limpeza do ouro, ele vai ficando opaco, ele vai ficando sem brilho. O casamento, os relacionamentos humanos precisam deste brilho, deste empenho todos os dias. Porque senão a gente deixa de ser um para o outro. Aí a gente vai se separar, porque a gente não vai ter mais o encanto que tinha antes. O encanto, se não é renovado, também ele acaba. E esse compromisso, para durar no tempo, ele precisa passar pela experiência do cuidado. Como nós dizemos aqui, se lança a semente, mas não cuida no processo do cultivo, ela vai morrer e a gente não vai chegar. Momento afetivo dentro de nós, gente, porque nós não somos capazes de julgar os restos dos lixos que o outro deixou em nós. São 20 anos alimentando ódios, 20 anos alimentando traição, pelo amor de Deus. Se o outro te traiu, expulse o poder dessa traição dentro de você, porque o grande problema da mulher traída é ela começar a se depreciar. Você começa a se achar feia, você começa a se achar pouco atraente. Pelo amor de Deus, é o contrário. Erga sua cabeça. Aconteceu uma traição, o mundo não acabou. Para de ficar lamentando leite derramado, não adianta. A melhor forma que você tem de vingar de um marido traidor, não é traindo ele não, é você ficando melhor do que você já era. Se você continuar resguardando esse ódio de traição, esse sentimento de ter sido jogado fora, para com isso. Lava essa cara, levanta essa cabeça. Porque todo mundo que anda curvado costuma ficar corcunda com o tempo. Não queremos vítimas, nós queremos gente que saiba encarar. Fui traída, padre. Encarei a traição no meu casamento, mas eu não me traí. Quem me traiu foi ele. Eu não permiti que a traição virasse minha. Não. Isso você não tem o direito. Não tem o direito. Quantos sofrimentos afetivos, gente, porque a gente foi desprezado, o outro não nos quer mais. Tá certo, o outro não me quer, mas eu tenho que me querer. Se eu não me quero, não existe mais solução para mim. Quantas pessoas chegam sofrendo diante de mim, padre, eu não sei mais o que eu faço na minha vida. Fui abandonado, meu namorado me largou, fez isso, fez aquilo. Pronto, e agora? Eu não posso mudar a sua vida. Eu não tenho como fazer o seu namorado gostar de você. Mas pelo amor de Deus, goste de você primeiro. Não permita que esse sofrimento seja agora um muro caído sobre você. A sua vida continua do mesmo jeito. A traição continua do mesmo jeito. Você não tem como eliminar isso da sua vida. Mas você tem como modificar essa chaga. Você neutraliza o poder do traidor dentro de você. Você neutraliza o poder do desprezo dentro de você. Muitas chagas afetivas que nós temos, elas são alimentadas justamente com o ódio que a gente faz questão de fazer. Como se nós apertássemos uma ferida e não permitíssemos que ela cicatrizasse. Chega. Eu pessoalmente já vivi muitos momentos em que eu achei que não suportaria. Primeiro porque eu sou dramático, né? Eu sou naturalmente dramático. Eu tenho, como diz Adélia Prado, uma capacidade enorme de dramatizar os mínimos acontecimentos. É uma característica minha, que eu aprendo a lidar com o dia a dia. Eu tenho aquela tendência de achar que não tem solução, mas não. Então, domando esse jeito de ser, eu fui aprendendo que eu preciso acolher aquilo que a vida está me oferecendo. E eu me surpreendi muito em situações que eu achava que estavam elas trabalhando contra mim, e de repente eu descobri que a partir delas,
eu teria a oportunidade de ter acesso ao meu coração de um jeito muito novo. Eu pessoalmente acho que é muito positivo a gente conviver com pessoas, por exemplo, que nos ajudam a ter um acesso novo ao nosso coração. Quando nós estamos muito viciados pela forma como os outros nos veem, a gente corre o risco de se ver também de forma viciada. Porque o outro nos vê sempre do mesmo jeito. E isso às vezes paralisa a nossa capacidade de nos ver de uma forma diferente. Pode ser que você esteja viciado na maneira como você se vê. Porque os outros que estão ao seu redor lhe veem sempre do mesmo jeito. E às vezes uma mudança, de repente você descobre uma pessoa nova, que lançou um novo olhar sobre você, que lhe fez uma pergunta fundamental, que lhe fez pensar naquilo que você antes não tinha pensado sobre você. É tão interessante quando nós cavamos na terra do coração e descobrimos que ali há novidades que foram vistas por uma outra pessoa que estava de fora. Como são preciosas essas pessoas na nossa vida. Porque elas enxergam aquilo que nós ainda não tínhamos enxergado. Como Jesus fez na vida de muitas pessoas. Enxergou o que aquelas pessoas ainda não tinham visto. Encontrou dentro delas uma riqueza que elas ainda não sabiam se oferecer. E porque elas ainda não sabiam se oferecer, elas estavam privadas de poder também oferecer isso aos outros. Por isso, não tenha medo das suas dificuldades, não tenha medo das suas perdas, não tenha medo dos seus conflitos. Tudo isso que num primeiro momento pode parecer contrário a você, pode ser uma feliz oportunidade, um bom acesso àquilo que você ainda não sabe sobre você. Há uma força que ainda está oculta e que virá à tona à medida em que você permitir que a própria realidade conflituosa lhe ajude, lhe motive a buscar o que você não sabia possuir. Mas às vezes nós descobrimos que temos com o próprio movimento da vida, volto a dizer, através de uma perda, de uma mudança, que num primeiro momento parece nos assustar, mas depois se mostra absolutamente frutuosa, porque abriu a nossa mente, o nosso coração, o nosso jeito de sentir e de pensar, o ser que somos e o ser que ainda podemos ser. Permita que a dificuldade de hoje, o sofrimento de agora, a lágrima deste momento, lhe conduzam à sua mais profunda verdade. Lá onde estão os seus valores, lá onde estão as suas qualidades, e que talvez você esteja esquecido delas. Lá onde estão as qualidades que, de repente, pelo seu jeito de viver, pela sua forma de construir a sua vida, a sua rotina, você acabou se esquecendo que possuía. Nada pode nos empobrecer mais do que nós possuirmos riquezas e não termos à disposição essas riquezas. Nada pode nos empobrecer mais do que sermos proprietários de grandes riquezas que desconhecemos. Dentro do coração há tantas riquezas, há tantas pedras preciosas, mas é preciso buscá-las. Não basta tê-las, é preciso utilizá-las. Não basta ter riquezas, é preciso saber instrumentalizar tudo isso. Às vezes, minha gente, nós precisamos só de acordar. E às vezes este acordar está intimamente ligado a uma mudança, a um desconforto que nós precisamos enfrentar. Eu gosto de dizer que
O nascimento, ele não acontece uma única vez na vida. Eu vim ao mundo porque fui expulso pelo ventre da minha mãe, que, movido por uma sabedoria biológica, me colocou para fora. Chega, já passou o tempo de estar aqui. E que bom que eu fui expulso. E depois precisei enfrentar muitas outras expulsões do ventre da vida. Quando eu achava que já tinha encontrado o meu lugar, as contrações chegaram, os acontecimentos me expulsaram, e eu precisei ir buscar uma nova forma de ser o Fábio. E como isso nos enriquece? Quando você percebe que a vida está expulsando você daquela realidade, daquela situação, antes de lamentar, pense na possibilidade de que essas contrações, essa expulsão, lhe proporcionará uma nova forma de ser você. E isso é absolutamente maravilhoso. Ter a oportunidade de ser você de um jeito novo. Isso é como nascer. Isso é como renascer. Você precisa ter primeiramente a consciência de que a sua primeira responsabilidade não é o outro, é você mesmo. Porque você só pode cuidar do outro depois de ter cuidado de si. Um relacionamento que começa no outro não dá, isso é doente. Mas isso é um egoísmo, não é não. Isso é o passo certo do relacionamento. Eu só posso dar um passo na direção do outro depois de ter conquistado os meus territórios. A verdadeira caridade só existe quando eu sou livre para amar, quando eu sou livre para doar. Eu não estou agindo por uma necessidade. Porque às vezes até a nossa caridade não é por amor, não, é porque a gente quer aparecer. Às vezes a nossa caridade está em torno do nosso espírito pavão. Eu preciso que o outro me veja, eu preciso que o outro me note, então eu faço caridade, eu faço isso, faço aquilo, mas aquilo é tudo vazio dentro de mim, não me preenche, não me faz feliz. Meu Deus do céu! A caridade que eu faço precisa estar em consonância com aquilo que eu sei sobre mim. É essa minha liberdade interior me motivando a conquistar cada vez mais os territórios que são meus, conhecendo os meus defeitos, as minhas possibilidades, para que depois eu dê um passo na direção do outro e faça o mesmo na vida dele. Ao invés de ser um sequestrador, eu quero ser um libertador. Eu não quero estabelecer relacionamentos de amizade em que eu faço um papel de sequestrado ou de sequestrador. Só tem sentido a gente estabelecer relacionamentos se for para a gente ajudar o outro a fazer a conquista dessa liberdade interior. É aquilo que a gente fala, né? A gente precisa de ter amigos que nos façam amigos de Jesus. Aprendi com a minha amiga Marina Patrus, lá em Belo Horizonte. Uma frase simples. É verdade. Eu preciso ter vínculos com pessoas que vão me motivar a viver essa liberdade interior. Se quiser me perder, é começar a colocar uma amarrinha aqui no meu pé. Saio fora, vou longe, vou embora. Sabe por quê? Eu levei muito tempo para compreender o processo da liberdade. Você acha que eu vou dar passos para trás na direção contrária da liberdade que Deus quer para mim? Eu não posso permitir isso. Sabe por quê? Eu estou pecando contra a minha conversão. Qual é a minha conversão? Qual é o processo que Deus quer realizar em mim? É me fazer ser livre. Se eu aceito viver um relacionamento que me aprisiona, que me poda das minhas possibilidades, que me priva de chegar ao que Deus quer de mim, esse relacionamento é diabólico. Ainda que ele pareça santinho, ainda que ele pareça bonitinho. Mãe pode fazer isso com a gente. Você quer um amor mais sagrado que de mãe? E mãe, se não cuida, sequestra assim a subjetividade do filho. Quando ela impõe a ele que ela quer que ele faça isso, que ele faça aquilo. Quando ela não é capaz de compreender o outro
como alguém totalmente outro. O meu filho não é uma extensão dos meus desejos. Isso é muito cruel. Eu fazer o meu filho a extensão dos meus desejos. Então eu não fui pianista, o meu filho vai ser. Mesmo que ele não tenha vocação para isso, o pobre do menino vai ficar lá dia e noite em cima de um piano, aprendendo um instrumento que ele não gosta, porque a mãe quer que ele aprenda. Não. O amor é, antes de tudo, a investigação das possibilidades que o outro tem. Aí eu entro ali para promover. Se eu posso entrar na sua vida para lhe ajudar a alcançar a sua melhor parte, eu sou bem-vindo. Agora, se eu entrar na sua vida para lhe privar de chegar na sua melhor parte, eu não faço nenhuma diferença. Eu posso perfeitamente ficar de fora. Se for para estabelecer um vínculo de amizade, de namoro, de casamento, que seja com alguém que esteja interessado com a sua libertação. Porque senão, cuidado, esse amor pode ser um cativeiro. Olha, eu vou te falar uma coisa. Se você não leu esse livro, por gentileza, permita-se. Algumas pessoas acham que o livro é um pouquinho complicado nas primeiras páginas. Não é. Muitas vezes a gente precisa vencer a preguiça. Se você tiver a oportunidade de ler esse livro, leia. Porque é impressionante como a leitura desse livro desperta em nós a consciência de que nós vivemos amarras. Volto a dizer. Às vezes nós não estamos percebendo que estamos amarrados. É porque a gente acostumou com o cativeiro. No sequestro é assim. Chega um momento, depois de muito tempo de sequestro, a gente começa até a ficar amigo do sequestrador. O sequestro do corpo é assim. Já observou? Já ouviu o testemunho de quem foi sequestrado? Depois de um tempo de sequestro, fica amigo do sequestrador, por uma questão de sobrevivência. Às vezes nós estamos assim dentro de casa, marido e mulher, mãe e filho, amigos, um bando de gente sequestrada que é incapaz de provocar, de dar um grito de alforria e falar: olha, chega, eu não quero viver essa escravidão. Se for para permanecer ao meu lado, se é para estar aqui ao meu lado, que seja para me ajudar a fazer o que Deus quer fazer em mim. Por favor, não venha ser um empecilho para a ação de Deus na minha vida. Isso, minha gente, é uma palavra que pode parecer dura e é necessária nos nossos dias. Precisamos ter coragem de delimitar o território e falar: olha, aqui, se quiser entrar, tira as sandálias dos pés, que meu coração é um solo sagrado. Que Deus lhe ajude nesse processo, que ser livre dá trabalho, viu? Eu sei, estou vivendo o meu processo diariamente, e eu sei onde eu tenho que cortar, as arestas que eu tenho que cortar, as pessoas que eu tenho que manter uma certa distância, porque senão a gente fica território do outro. E o outro acha que tem o direito de fazer o que quer no coração da gente. Não é bem assim, não. Deus nos ensina que o nosso coração é um território sagrado e só tem o direito de participar desse coração aquele que estiver com as mesmas intenções que Deus tem para nós. Preste atenção nas pessoas que participam da sua vida. Se elas não têm as mesmas intenções que Deus tem para você, você precisa estabelecer o limite. Da mesma forma como o nosso corpo precisa de vacina para ganhar a imunidade, para não morrer de qualquer coisa, essas doenças que são simples, que uma vacina pode salvar, nosso corpo precisa de vacina. Desde quando nós somos crianças, a gente vai começando a ganhar a imunidade. Mas eu sempre digo que a saúde espiritual, ela também precisa de algumas vacinas ao longo da vida. E a primeira delas, a que nos imuniza para tudo que pode nos destruir da vida, é a certeza de que Deus nos ama. Ensine alguém isso. Talvez seja o detalhe mais bonito de ser colocado no coração de uma pessoa. A certeza de que ela é amada por Deus. Sim, porque às vezes a nossa destruição, ela nos chega quando nós não sabemos ou quando estamos esquecidos que somos amados por Deus. Porque o amor de Deus, ele funciona na nossa história como amor próprio. Quanto mais você acredita que Deus te ama,
muito mais condições você vai tendo de se amar. E quem se ama tem a imunidade mais poderosa contra as ciladas do inimigo. O diabo não pode fazer muita coisa no coração que se ama e se respeita. Pode observar. As destruições que o diabo oferece, elas sempre encontram espaço para crescer em pessoas que não estão se amando, que estão vivendo um processo de desrespeito pessoal. Você sabe disso, eu não preciso ficar dizendo muito. Basta você revirar algumas páginas passadas da sua história e você vai ver o quanto você se tornou um alvo fácil para os diabólicos de plantão, no momento em que você não se amava, que você não se respeitava. E nessas mesmas páginas que te mostram o quanto você foi um alvo fácil para o diabo, nas situações diabólicas que existem pelo mundo o tempo todo, você também vai descobrir como você foi forte para dizer não àquilo que lhe destruía, porque a sua dose de amor próprio estava em dia. É por isso, minha gente, que a nossa vitória passa o tempo todo pela experiência de sermos perdoados. O perdão é a dinâmica da maturidade. Ele está no eixo da maturidade espiritual, da maturidade emocional, porque é quando a gente se perdoa daquilo que a gente não soube viver, que a gente se prepara para um novo tempo. Como nascer de novo. Toda vez que você perde tempo, esquecendo do valor que você tem, toda vez que você passa uma boa parte da vida se acusando daquilo que você não soube fazer certo, daquilo que você não acertou, Deus perde a oportunidade de cuidar do seu jardim. É tão importante você ter coragem de acreditar nisso. Eu sei que é difícil. Você acha que eu também não enfrento esse desafio todos os dias? Eu olho para mim, eu sei o tanto de defeitos que eu tenho, quantas fragilidades moram aqui. E acreditar que Deus me ama não é fácil. Eu já guardei tantas informações desagradáveis sobre mim, que me chegaram pelos outros. Eu fui tão machucado pela vida, eu fui tão machucado pelas pessoas, e eu sou essa mistura de tudo isso. Eu preciso acreditar que Deus me ama, mesmo eu sendo tão fracassado em tantas coisas, e acreditando no fracasso que chegou à minha vida, porque outros me acusavam disso o tempo todo. Eu sempre gosto de dizer isso. Eu tenho uma profunda identificação com aqueles que não entram pela porta da frente, porque eu nunca pude entrar pela porta da frente. Eu também nunca fui muito acreditado. E não estou dizendo isso aqui para me lamentar, não. Estou apenas dizendo que se hoje Deus me coloca num meio diferente para estar com pessoas diferentes, é porque eu fui achado da mesma forma. E seria uma incoerência da minha parte não ter um profundo respeito por todos os que passam pelo meu caminho, por mais diferentes que eles sejam de mim, porque eu também um dia fui achado por Jesus assim, na beira da estrada. Eu não estava no caminho principal, eu estava na beira da estrada. E desde então eu descobri que o meu sacerdócio é andar pela beira da estrada, lá onde eu também fui achado, porque há tantos como eu, necessitados de serem olhados nos olhos e de receberem essa notícia, que Deus ama, que Deus não se cansa de amar, que não há nenhum erro que nós tenhamos cometido na vida que possa retirar-nos da certeza do amor de Deus. Não há nada. E eu tenho consciência que a minha espiritualidade consiste em acender naqueles que estão cansados chama de um novo tempo. Dizer aos que ainda não sabem, ou recordar aos que estão esquecidos, que Deus não desiste de nós. Deus não desiste de mim. Deus não desiste de você. Eu sei que às vezes nós ficamos desistindo de nós. Eu sei que às vezes você desiste de você, porque você sofre do mesmo mal que eu já sofri muito, que é ser olhado de um mesmo jeito pelas pessoas que te conhecem. Aquele olhar que paralisa, sabe?
Aquele olhar que diz: ixi, eu já sei como você é. Isso é terrível. Às vezes nós precisamos a chance, apenas de uma chance, de um olhar que nos olhe como se fosse o primeiro dia de nossa vida. Às vezes é só isso que nós precisamos. Quebrar a força dos olhares que nos viciam naquilo que nós já sabemos de nós. É tão cruel você encontrar pessoas que ainda não chegaram ao melhor de si, porque elas estão numa ambiência desanimadora. Elas estão cercadas de pessoas que olham para elas de um mesmo jeito, de um jeito viciado, paralisante. Por isso que às vezes é bom você sair de casa e vir passar um final de semana aqui, para você descansar um pouco dos olhares que te olham de um mesmo jeito. E aí você tem um poder evangelizador maravilhoso, que é a sua capacidade de olhar. Sempre gosto de dizer isso, minha gente. O primeiro gesto evangelizador, nós que somos cristãos, não é dizer nada ao outro, é olhar para ele. Porque o que faz o outro ficar à vontade diante de nós, não é o que a gente diz, mas é a maneira como a gente olha. Eu sei muito bem se sou bem-vindo, não é quando o outro me diz seja bem-vindo. Porque pode ser que a palavra esteja dizendo uma coisa e o olhar dizendo outra completamente diferente. Era o que Jesus fazia. Às vezes Jesus não tinha tempo de dizer uma palavra para aquela pessoa, mas ele podia olhar. E o olhar dele era sempre um olhar renovador. Um olhar que colocava coragem em quem o recebia. Um olhar que desafiava tudo aquilo que aquela pessoa já havia encontrado de si. Um olhar que quebrava o poder viciante dos olhares que paralisam, que nos amedrontam e que às vezes nos fazem pensar que só podemos ser essa pequena porção que já achamos de nós mesmos. Você é muito mais do que você já achou de si. Você está apenas começando. Você está apenas começando. Ouse acreditar. Ouse acreditar que o melhor que há em você ainda não veio à tona. Ouse acreditar que hoje o olhar de Jesus é para você, que já está desanimado de si, que coleciona fracassos, que coleciona decepções. Ouse acreditar que hoje esse olhar é para você. Ouse pensar que tudo isso aqui foi colocado, foi pensado, para que nessa noite você fosse visitada pela certeza do amor de Deus por você. Então exerça o seu poder evangelizador agora. Olhe com amor para quem você pode. Isso. E se desse olhar nascer um abraço, que o faça. Às vezes essa pessoa saiu de casa para receber esse abraço agora, para receber esse olhar. Isso. Distribua gestos amorosos. Nós somos todos iguais, minha gente. Todos nós somos frágeis. Que nenhuma prepotência, que nenhuma arrogância espiritual sobreviva entre nós. Que nós tenhamos sempre diante dos nossos olhos a certeza de que a nossa fraqueza, a nossa miséria, ela não pode nos desanimar, mas ela precisa nos irmandar. Eu, quando sei que sou fraco, eu preciso olhar para aquele que está do meu lado com misericórdia, porque eu sei que ele enfrenta as mesmas fraquezas que eu. Muito embora eu, movido pela arrogância, eu tenho uma facilidade imensa de condenar no outro aquilo que eu não suporto em mim. Às vezes, por causa de uma vaidade espiritual, eu tenho uma facilidade imensa de gritar as fraquezas do outro, porque na verdade estou querendo sufocar as minhas. Às vezes tenho uma facilidade imensa de condenar naquele que está fora de mim, porque condenando, julgando pedra, é uma maneira que eu tenho de me esquecer, ainda que por uns instantes, que eu sou capaz de cometer um crime muito pior que ele. Não.
A nossa fraqueza não pode nos colocar arrogantes. A psicologia nos ensina que onde existe insegurança, lá existe agressividade. As pessoas mais agressivas são as mais inseguras, porque a agressividade é uma forma que elas têm de sobreviver. Mas nós não vamos nos render a isso. Eu não vou parar no rosto agressivo. Eu não vou ter medo da agressividade de ninguém. Eu vou oferecer o meu amor. Eu vou oferecer aquilo que eu sei que já está curado em mim. Porque não há uma maneira mais honesta de viver o Evangelho senão partilhando aquilo que eu recebo todos os dias. Eu recebo perdão, minha gente. Eu recebo misericórdia. Eu sou um filho da fraqueza, mas eu também sou um filho do céu. E eu não me canso de oferecer isso a quem passa por mim. Então, certos de que somos fracos, miseráveis, a gente acolhe melhor o que passa pela nossa vida. Deus ama você. Deus ama você. Sou Roberta, já lhe escrevi várias vezes e ando muito preocupada com minha mãe, pois já fazem 8 meses que ela entrou numa depressão fortíssima e já não sabemos mais o que fazer. Eu e minha irmã, na verdade, não aguentamos mais, porque tem sido muito difícil e sofrido para todos nós, Padre. Sei que minha mãe sofre muito, mas também chego à conclusão que ela não se esforça para tentar mudar. Está fazendo terapia e o próprio médico fala que ela precisa reagir, só que ela continua na mesma. Às vezes perco a paciência, grito com ela, depois me arrependo. Não sei mais o que fazer. Chamo para ir à missa, para ir à praia, cinema, várias outras coisas, e nada ela quer. Só fica em casa sentada, deitada, e cada dia sente uma coisa diferente. Dor de barriga, dor de cabeça. Outro dia ligou aflita dizendo que os olhos pareciam pular, como se tivesse uma pressão alta no olho, né? Enfim, tem sido muito pesado, Padre. Sei que Deus não nos dá um fardo que não podemos carregar, mas está bastante difícil, e gostaríamos de pedir que o Senhor pudesse nos dar uma ajuda com sua palavra. O processo da depressão precisa ser tratado com muito cuidado, minha filha. Nós já falamos aqui muitas vezes sobre isso, né? Primeira coisa, o paciente de depressão, ele precisa ser muito respeitado. Agora, chega um momento em que o respeito compreende também uma ação firme com aquela pessoa. Primeiro porque a gente precisa buscar o tratamento adequado. Existem depressões que são frutos, são resultados de um processo químico, de uma desorganização. É engraçado que nos dias de hoje a depressão cresce muito, mas ela sempre existiu na história humana. A gente tem essa depressão e hoje existe muitos casos mesmo, que a gente chega à conclusão que eles são resultados de um jeito estranho que nós estamos vivendo, de um jeito de viver, que está diretamente ligado à nossa alimentação, que está diretamente ligado aos nossos hábitos. Eu diria que você precisa ter cuidado com a sua mãe nesse sentido. Respeite, tenha paciência com ela, mas você também precisa colocar as regras. Quem está doente precisa se tratar. Porque se não se trata, adoece a casa toda. Então buscar o melhor recurso, o melhor tratamento, tentar modificar um pouquinho o contexto da vida daquela pessoa, sabendo que o primeiro passo é um médico que possa fazer um bom diagnóstico, porque às vezes não é o melhor diagnóstico ainda. Às vezes muita gente não melhora da depressão porque ainda não acertou a medicação. Infelizmente, minha gente, eu particularmente penso que nós não podemos ficar com um diagnóstico só. A gente sempre precisa buscar uma segunda opinião. É importante a gente ter essa segunda opinião. E a outra depressão, que é muito comum também entre nós, ela nasce de uma insatisfação pessoal, fruto dos baques que a gente vai vivendo, das coisas que vão acontecendo, da inadequação que a gente vai vivendo, né? Porque às vezes a gente não sabe, e a coisa acontece, a gente olha para aquela tragédia toda e pensa, e agora? Como é que eu vou reagir diante disso tudo, né? É um problema.
As dificuldades existem, todos nós estamos envolvidos com as dificuldades que são próprias da vida, ninguém está imune, não tem como você tomar uma vacina e falar, olha, quando o sofrimento chegar, eu já estou preparado para ele. Pode até ter preparo, mas você não vai ficar imune a ele. Vai sofrer, vai ficar abalado. Agora, o processo depressivo, ele vai se instalando quando essa tristeza vai se estendendo demais no tempo. Primeiro que a gente precisa distinguir isso, né? Não é toda tristeza que é depressão. Tristeza passa. E a depressão pode ficar estabelecida como um processo extremamente difícil e levar a pessoa até a morte, muitas vezes. Porque vai deprimindo, ela vai perdendo a vitalidade, né? O que é perder a vitalidade? Perder o brilho, gente. O deprimido, ele vai ficando apagado. É o caso da sua mãe, não tem mais vontade de fazer nada. Só que tem que ter o outro lado também. A gente está de fora, a gente quer ajudar, a gente propõe o tratamento, a gente busca os recursos, mas depois a gente espera que também aquela pessoa que está doente reaja e comece a buscar, nos intervalos de tantas tristezas, algum motivo que possa ser para ela realmente forte, capaz de sair de si e começar a viver com um pouquinho mais de qualidade, pelo menos naquele momento. Porque de momento em momento, a gente vai criando satisfação. Veja, é na sua vida, isso é uma realidade. Digamos que hoje eu tive decepções o dia inteiro. Mas eu preciso descobrir, no meio desse monte de decepções, um espaço onde eu possa ter uma satisfação. E aí fazer o esforço de permitir que aquela satisfação demore um pouquinho mais dentro de mim. Porque quando você permite que a satisfação demore, automaticamente você está impedindo a prevalência do desgosto. Não é assim? Ah, padre, mas é difícil demais. É. Infelizmente, nós não temos como te dizer que vai ser fácil, porque não é. A vida é dura. Ela é dura, mas o tempo todo ela também nos apresenta um motivo para a gente ficar satisfeito. Só que a gente não vê. Se a gente coloca os óculos que ampliam tudo aquilo que está sendo problema na nossa vida, é bem provável que a gente só vai enxergar o problema. Tudo depende do que a gente ilumina, minha gente. Não é assim? Tudo depende do que a gente ilumina. Você tem uma luz, você tem um foco e você direciona. Essa é uma regra. Aonde é que você coloca a luz? Isso eu digo agora para todo mundo que de alguma maneira já sente o coração deprimido, né? Angustiado. Cuidado. Não permita que suas tristezas demorem demais dentro de você. Lide bem com o seu sofrimento. Aprenda a lidar com ele. Descubra que o sofrimento, ele é uma ponte por onde você passa. Ele não é o rio onde você naufraga. Ele não pode ser o rio do seu naufrágio. Ele tem que ser a ponte da sua passagem. Sabe por quê, minha gente? Senão nós não vamos dar conta de muita coisa. Por isso que eu fico muito preocupado. A depressão, essa química que é fruto de meu organismo não produziu a serotonina, a química do bem-estar. Meu organismo não produziu aquela substância que é responsável por isso, por aquilo, aqui as ligações nervosas do meu cérebro. Então tem que ter um medicamento. O médico vai diagnosticar isso e vai nos dar o medicamento. E não se iluda. Você tem que mudar também os seus hábitos. Não é uma pílula que vai mudar a sua vida. Tenho muito medo dessas pessoas que acham que o remédio é a solução para tudo. O remédio é um instrumental para que você reaja e então as soluções comecem a acontecer. Porque não tem mágica, minha gente. Não tem. Não existe mágica. Se existisse essa mágica, alguém iria escrever um livro sobre isso e todos nós estaríamos com as nossas soluções. Leio o livro e fico bom. Não.
É a postura diante da vida que faz a diferença. E você, Roberta, tem toda a razão quando você diz que sua mãe precisa reagir. Ela precisa estar bem medicada e ao constatar que já está com o medicamento certo, ela vai começar a reagir, então é o momento dela agir, reagir, né? Já está reagindo, é o momento de mudar um pouco a estrutura de vida dela, começar a colocar um pouco mais de satisfação, de pensamento positivo, para que possa superar. É nessa hora que faz muita diferença crer em Deus, é nessa hora que faz diferença viver em Deus. Por quê? Porque quem tem essa dimensão da fé dentro do coração, sabe disso, por intuição, que Deus não nos deixa esmorecer. O bom educador nunca dá ao seu discípulo a lição pronta. Seria um crime contra o discípulo oferecer a ele a lição pronta. O mestre dá a certeza de sua presença para retirar alguma dúvida, para poder ajudar a dissolver aquilo que está atrapalhando e prejudicando o aprendizado. Mas em alguns momentos o discípulo terá de conviver com a sua solidão. O mestre se cala e se recusa a dar a resposta que nós tanto buscamos. Não é assim na vida? Há respostas que Deus só pode nos responder através do silêncio dele. Isso é mão de Deus também nos sustentando. Porque às vezes a gente tem a ilusão, e isso é fruto de uma visão ingênua. Infelizmente, o discurso religioso ao longo da nossa vida pode nos colocar visões ingênuas de que Deus vai fazer tudo por nós, de que Deus faz isso, que Deus faz aquilo. Tá certo? Nós temos o direito de acreditar na proteção divina. Mas nós não estamos desobrigados de fazer a nossa parte. Porque é uma questão de sabedoria, de maturidade. O pai faz isso com o filho, a mãe faz isso com o filho. O amor não pode nos fazer pensar, o amor que a gente sabe que Deus tem por nós, não pode nos fazer pensar de que Ele fará tudo. Gosto muito dessa expressão. Nós só temos o direito de esperar pelo impossível depois que a gente fez tudo o que nos foi possível. Então Deus nos protege? Sim. Mas Ele também pede que eu faça a minha parte nessa proteção. Eu rezo a Deus pela minha vida, peço para que Ele me dê saúde, mas preciso fazer a minha parte para que essa saúde seja uma realidade na minha vida, não é? O cuidado que eu tenho comigo é uma expressão dessa minha parte, do milagre que eu preciso realizar diariamente. Então, às vezes eu identifico a mão de Deus estando presente na minha história, mas não me segurando como eu acho que segura. Sim, alguns desamparos são importantes demais no nosso processo humano. Seria muito interessante se a gente aprendesse isso desde o berço, mas infelizmente não. Então nunca é tarde para a gente aprender. A desproteção que às vezes nós sentimos na vida também é a mão de Deus, porque aquele que ama desprotege. Para que você fique exposto àquilo que você precisa viver e experimentar, sozinho. A presença dele sempre nos olhando, sempre nos orientando. Porque isso é muito interessante. Quanto mais a gente cresce, quanto mais a gente amadurece na nossa experiência com Deus, maior é a capacidade que a gente tem de ouvir e compreender a voz dele na nossa história. Então, Deus me protege assim, mesmo quando ele está distante. Sabe? Não é que ele fica distante, é que nós nos sentimos por causa das situações da vida. O contexto desfavorece perceber essa presença intensa na nossa vida. Então, aquele momento de desconsolo, meu Deus, parece que eu estou abandonado pelo Senhor. Não é não. Esse desconsolo faz parte dessa proteção dele na nossa vida. Porque quem ama sabe muito bem que o amor também precisa passar pela dura experiência da desproteção. Porque excesso de amor desprotege. Não é assim que funciona?
Quando uma pessoa é excessivamente protegida, no fundo, no contrário de tudo isso, existe uma desproteção, porque aquela pessoa não consegue amadurecer. Então ela vai ser eternamente ingênua, vai ficar eternamente acreditando que ela está dentro de um conto de fadas. E a vida não é um conto de fadas. Então acreditar na proteção de Deus não nos dá o direito de pensar que Deus fará tudo por nós, que caminhará por nós. Não. Ele vai estar sempre nos fortalecendo à frente dessas batalhas que nós precisamos enfrentar, mas nós estaremos na responsabilidade de realizar a parte que nos cabe. Foi assim com Moisés. Essa música cita Moisés, né? Foi essa mão que ajudou Moisés a dividir o mar em dois. Há nessa passagem uma riqueza muito grande que está em Êxodo. Quando Moisés está apavorado, porque ele retirou o povo do Egito e saiu na direção dessa terra protegida. Protegida não, prometida. Está vendo? Que também é um pouco protegida, né? A terra prometida seria alcançada, uma promessa que Deus fez a Moisés, desde que ele se encorajasse a retirar aquele povo da escravidão e atravessasse as dificuldades do deserto. Veja que quem já teve a oportunidade de ir a Israel sabe muito bem o que é o deserto. Você entrar naquele deserto para chegar a um lugar que não sabemos onde é, que só está no coração de um homem, como promessa, é uma dificuldade muito grande. O povo acreditou, foi atrás de Moisés, começou a viver as restrições do deserto, a fome, começou a sentir saudade das cebolas, né? Porque no Egito eles comiam cebola, no tempo da escravidão a cebola era o principal alimento, por isso que às vezes a gente usa a expressão, não fique chorando as cebolas do Egito, não é assim? Você já deve ter escutado essa expressão, quando alguém lhe aconselha, para de lamentar o passado. O que é lamentar as cebolas do Egito? É dizer, eu era escravo, mas tinha esse alimento. Eu tinha cebola para me alimentar. E agora eu estou livre, mas não tenho nada. Calma. Dê tempo ao deserto. Permita que o deserto lhe diga o que ele precisa dizer. Até a fome. A restrição, ela é importantíssima no processo humano. A gente identifica o tempo todo que pessoas são estragadas porque não lhes faltou nada. Terrível. Quando você tem um filho que foi paparicado desde criança, não lhe faltou absolutamente nada, e de repente, no descampado da vida, de repente aquela pessoa precisa enfrentar o deserto da vida e ela não tem munição o suficiente para dar conta. Aí fazer o quê? Como é que nós enfrentamos o deserto? Ali naquele momento, quando Moisés retira o povo da escravidão e se encoraja a levar este povo pelo deserto a caminho da terra prometida, ele também sente medo, ele também não sabe o que vai ser. Por isso ele o tempo todo, através das manifestações de Deus naquele momento da vida de Moisés, ele se comunica com Deus. São as epifanias, né? Que são essas manifestações gloriosas de Deus ali, através da realidade simples. É a sarça que arde, é a pedra que jorra água, enfim. Deus vai conversando com Moisés, vai dando a ele sinais de que ele está no caminho certo, mas não o priva da desproteção que o deserto lhe causa. Então, desprotegido naquele deserto, materialmente falando, ele pode firmar uma confiança em Deus que nenhum outro conforto havia dado. Está vendo como é interessante? Como a desproteção, a aparente desproteção, ela tem todo um cuidado reservado e de bastidores ali. Da mesma maneira como você que é pai, é mãe, e você cria uma restrição ao seu filho para que ele possa amadurecer. Não é assim? Às vezes você retira alguma coisa do seu filho para que ele sinta realmente a falta, para que depois ele tenha condições de valorizar depois. Volto a dizer, muitas pessoas dão errado na vida é porque não lhes faltou nada. Aí você observa que quando falta demais também pode causar um desequilíbrio, uma falta de confiança na vida, nas pessoas. Enfim, é o equilíbrio que dá certo. Quando você começa a educar, colocando proteção e aparentes desproteções, onde aquela pessoa terá de enfrentar a situação sozinha, ainda que você esteja vendo de longe.
Eu enfrentei situações na minha vida extremamente difíceis que não bastava o outro dizer, eu estou aqui. Por quê? Porque elas eram minhas. Até ajuda. Você olhar para o lado, saber que tem um amigo com você, que existe uma mãe, que existe um pai, um irmão. Mas em muitos momentos da nossa vida, este calvário é para ser vivido na solidão. É quando eu preciso viver essa sensação de estar desprotegido, da mesma maneira como Moisés viveu, ao pisar os desconfortos do deserto, ao enfrentar aqueles desconfortos, ele compreendeu o que é a condição humana. Então eu também faço essa experiência. Você faz. Eu não quero passar a vida em brancas nuvens, não quero mesmo. E é por isso que desde muito menino, quando a vida me era difícil, eu encontrava alguma coisa naquele desconforto que me fazia pensar mais alto, que me fazia pensar além. Moisés, vivendo o desconforto do deserto, precisava convencer os que estavam ao lado dele de que aquele desconforto valeria a pena. Ah, mas alguns queriam voltar para a escravidão. Olha como a fraqueza humana está muito presente na nossa vida no momento do desconforto. Quanta gente, vou dar um exemplo simples para você entender. Existem pessoas que precisam romper com namoros que são terríveis, desastrosos. Aquela pessoa só faz mal a você, você sabe disso, mas você tem um vínculo com ela, você tem necessidade afetiva, você não consegue romper aquele namoro. Então, de repente, você se encoraja, você fica com tudo claro diante de você, essa pessoa não me faz bem, eu não posso me casar com essa pessoa, porque se no tempo do namoro já está assim, imagina na época do meu casamento, depois no meu tempo de casado, vai virar um inferno pior ainda do que já é. Aí você se encoraja, motivado por pessoas que estão ao seu lado, a romper. Aí é terrível no dia que você rompe. O sofrimento é cruel dentro de você. Parece que você nunca mais vai se recuperar, que você só pensa naquela pessoa. Por quê? Porque apesar dela te fazer tão mal, você tem um vínculo doentio com ela, de dependência afetiva. Você sabe que ela te faz mal, mas você não sabe viver sem ela. Aí você começa a dar passos. A primeira semana é horrível. Você sofre, você chora, você não pode ouvir a música, você não pode sentir o cheiro, você não pode ver aquele pedacinho de não sei o que ele esqueceu lá na sua casa, que tudo aquilo é terrível. Mas de repente você começa a dar passos de libertação. É como se você estivesse andando na direção de uma terra que só vai te fazer bem. E um mês depois aquele sofrimento ficou melhor, 2 meses depois aquele sofrimento melhor, e de repente você não está nem mais lembrando. Claro que ainda existe ali um vínculo silencioso sendo desarmado, porque a dependência afetiva, ela não morre da noite para o dia. A gente precisa, é como se você fosse sufocando uma célula cancerosa com o processo da quimioterapia, sabe? Que você vai retirando a vida da célula cancerosa, que é a célula que nos mata. Aí digamos que 3 meses depois, você encontra de novo com aquela pessoa, e você tem aquela famosa recaída. Aí pronto. O castelo que você estava construindo, o chão que você tinha andado, que tinha sido tão difícil, você joga fora e você volta para o Egito, você volta para a escravidão. Você faz o mesmo que os companheiros de Moisés queriam fazer, voltar a comer a cebola, voltar a comer o alimento podre, estragado. Aí você reata aquele relacionamento, porque ele é doentio e você não cuidou da devida distância que você deveria manter. Porque quando você tem essa dependência afetiva, você tem que estabelecer a distância, porque senão você não se cura. Você tem que parar de querer saber da vida daquela pessoa, porque senão você não se cura. Você precisa parar de ficar fuçando o Facebook dela, porque senão você não se cura. Você precisa parar de ficar investigando a vida. Onde que ela foi? O que ela estava? Você tem que cessar todos os pontos que podem lhe fazer querer voltar para o Egito. Porque senão você nunca vai se libertar. Aí 3 meses depois você está bela e formosa já, matando a célula cancerígena, você vai, dá mais uns beijos na boca, volta àquela dependência horrorosa e o inferno retorna na sua vida. Na sua primeira semana é até bom que está tudo voltando. Daqui a pouco, minha filha, você está no inferno pior do que você estava 3 meses atrás. É assim.
Quando a gente não sabe viver o desconforto que nos edifica, a gente se boicota o tempo todo. É como parar de beber, é como parar de fumar. Você fica sem fumar 1 ano e você comemora porque você parou de jogar aquela toxina cancerígena no seu organismo e de repente você vai lá e acende um cigarro de bobeira e aquele vício volta como se fosse um monstro capaz de te comer inteiro. Pronto. Todo aquele sacrifício que você fez dos primeiros dias sem fumar vão para o saco. Por quê? Todo aquele sacrifício vai para o saco. Por quê? Porque você não foi capaz de viver o desconforto de renunciar. Minha gente, é impressionante como essa mão de Deus nos auxilia assim, nos fazendo conscientes do que nós precisamos romper na nossa vida. São situações que a gente precisa estabelecer limites para elas, porque senão a gente não vai ser curado nunca. A gente vai ficar eternamente doente na fila dos necessitados, chorando e mendigando um pãozinho de bondade do outro, um pãozinho de afeto do outro. Pelo amor de Deus, nós não fomos feitos para isso. Nós não fomos feitos para ficar arrastando dependentes afetivamente dos outros. A gente foi feito para amar. E o amor só tem sentido na nossa vida se for para nos edificar, se for para nos ajudar a atravessar o desconforto do deserto. Caso contrário, ele não faz sentido. Esse pseudo-amor, esse falso amor que às vezes a gente diz sentir um pelo outro, que não nos ajuda nos desconfortos do deserto. Eu preciso viver os meus desertos, você precisa viver os seus. E os verdadeiros amigos são aqueles que reconhecem os desertos que o outro precisa passar e fala, isso mesmo. Vamos passar por esse deserto porque você precisa dele. Agora, a Poliana, ela quer aquela vida feliz, ordenada. Lembra daquela personagem? A Poliana, onde tudo era o jogo do contente, né? Para com isso. Assassine esse instinto infantil que existe dentro de você, que lhe faz ter medo dos desconfortos da vida. O desconforto da vida, quando bem vivido, ele só nos torna melhores. Tira essa máscara de coitadinha que você gruda na sua cara para os outros terem eternamente pena de você. Você só perde tempo na vida assim. Que bobagem! Deus nos segura na nossa mão, é para a gente ter condições de atravessar esse deserto. Não é para ficar recaindo eternamente e voltar a comer as cebolas do Egito, porque a gente teve dó de nós, porque a gente teve dó do outro, não. A caminhada é para frente que se vai. E chega um momento, quando Moisés chega diante de Deus e fala, agora você resolve essa situação, porque eu não sei mais o que fazer. Já construíram um bezerro de ouro no meio do caminho, já arrumaram confusão, já estão adorando até outras situações, então nem lembrando que o Senhor existe. Eles só não voltam porque está longe demais. Mas retornam de outra maneira, não retornam na geografia. Sabe? Eles não voltam geograficamente porque estava longe já do Egito. Eles morreriam no meio do caminho. Mas não voltavam geograficamente, mas voltavam afetivamente. Porque às vezes a gente já ultrapassou o território da nossa escravidão físico. Eu já saí da cadeia, mas a cadeia não saiu de mim. É assim que funciona. Eu já dei os passos na direção da minha liberdade, mas eu não fiz a conquista da minha liberdade. Eu não decretei a conquista da minha liberdade. Então eu fico afetivamente preso ao meu passado. Lamentando as cebolas do Egito, lamentando o namoro que terminou, a situação que foi terminada, a amizade que foi traída. Então quando Moisés está diante do Mar Vermelho, e ele fica apavorado, porque agora eles não tinham mais para onde ir. Ou atravessavam o mar, ou voltavam para o Egito, e o exército do faraó já estava chegando para capturá-los. O que ele faz? Ele tem uma reunião particular com o Senhor, né? Uma audiência particular de urgência. Liga lá para o secretário de Deus e fala, pelo amor de Deus, você pede para ele me atender hoje, que eu não posso mais ficar sem essa resposta. O exército do faraó está chegando. E aí ele acha que Deus iria dar uma resposta fácil para ele, né? Ia dar uma solução rápida. Não. O que Deus fala? Lembra, Gino?
Lembra? Corre, né? Entra nessa água. Olha que frase forte. Diga ao povo que caminhe. Eu não vou fazer por vocês o que só vocês podem fazer. Eu vou dar todas as graças para que o milagre aconteça. Eu vou fortalecer a coragem de vocês. Mas se não colocar o pé na água, se não desafiar este mar, ele não se abre. E foi o que o povo fez. Moisés à frente, certamente, cheio de medo também, né? Ai, meu Pai de misericórdia, o que vai acontecer agora? Quando ele começou a entrar, a colocar os pés na água, Deus faz a sua parte. Minha gente, a nós nem importa se isso aconteceu dessa maneira mesmo. A nós interessa é o fato de que Deus faz diariamente isso na nossa vida. Sempre que eu me encorajo a vencer os mares que me desafiam, eu estou exercendo o cuidado de Deus na minha vida. Sempre que eu me encorajo a colocar o pé no mar que me ameaça, eu estou cumprindo a parte da promessa de que Ele estará sempre ao meu lado. Você faz a mesma coisa. Sempre que você desafia os seus mares, sempre que você enfrenta os seus desconfortos, quando você não tem medo do desconforto que lhe chega, quando você olha para ele de frente, você fala, e agora? O que é que nós vamos fazer a partir desse momento? O que você me traz de bom? O que você está me desafiando? Eu vou aqui recrutar as minhas melhores partes, porque só isso me interessa. Se o desconforto me chega, eu preciso atravessar esse deserto para poder alcançar essa parte da terra prometida que me espera. É assim que funciona. Não há uma fórmula mágica para a vida. Ainda que a gente não acreditasse em Deus, nós teríamos de viver os desconfortos que nos fazem crescer. Ainda quem não crê em Deus precisa enfrentar os desconfortos de sua história, de sua existência. Agora é claro que quando a gente acredita em Deus, quando nós acreditamos de que existe alguém superior a nós, nos capacitando para a gente fazer a travessia, um conforto a mais nos é oferecido. Por isso, baseados na experiência deste conforto que eu já fiz, que você já fez, em muitos momentos, quando essa mão de Deus cuidou de nós, e que a gente dá continuidade ao processo de caminhada, de enfrentamento. É enfrentamento, a palavra é essa. Se a gente não vive os enfrentamentos diários dos nossos desertos, dos nossos conflitos, dos nossos medos, a gente nunca vai chegar ao conhecimento da terra que Ele nos preparou. Nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Já já. Estamos de volta com o programa Direção Espiritual. Boa noite, Christian. Tudo certíssimo por aí? Eu te cumprimentei hoje? Não. Acho que não, que nós gravamos aqui antes, eu não sei o que eu fiz. É que eu estou velho, ele está sonolento. Se você observar o Christian hoje, inclusive eu vou pedir até que você focalize ele um pouco mais, ele está mais sonolento que o normal hoje. Está quase dormindo. Ele falou que os pernilongos na casa dele já se acostumaram com aquele líquidozinho que a gente põe para queimar, para espantar. Olha só que interessante. Eu não sabia nem que eu ia falar. Quando eu comecei a cantar a música, eu ia falar da proteção de Deus na nossa vida, mas não sabia que iria desembocar nesse discurso todo da proteção que desprotege, do desconforto da estrada, do deserto, como algo essencial à vida humana, irrenunciável, e que nenhuma visão ingênua religiosa pode nos impedir de compreender a vida assim, né? A dificuldade como um processo natural na nossa vida. E aí, olha o texto que eu tinha preparado para hoje, que está em Mateus 10, versículo 34. Não penseis que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas sim a espada. De fato, eu vim pôr uma oposição entre o filho e seu pai, a filha e sua mãe, a nora e sua sogra, de maneira especial. Não, brincadeira, não está escrito isso aqui não. E os inimigos...
E os inimigos serão os próprios familiares. Quem ama pai ou mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama filho ou filha mais do que a mim não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. Quem buscar a sua vida vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, a encontrará. Não é São Paulo que está dizendo isso, não é João, é Jesus. É um texto dito pelo próprio Mestre. Olha que interessante, minha gente. Quando você olha, quando você percebe que essa palavra dura de Jesus, é para nos ajudar a compreender a crueza da vida mesmo. Ele não veio passar manteiguinha no pão. Ele não veio nos propor moleza. O próprio Cristo nos diz que esta espada que Ele coloca dentro dos nossos relacionamentos é justamente para nos fazer crescer. É para estabelecer bem os papéis. É a experiência do enfrentamento. Que isso a gente vai viver a vida inteira. Não pense você que sua relação com sua mãe é uma relação bonita que jamais será questionada. Não, não é assim não. A relação mãe e filha, se você não estabelece esse enfrentamento no momento certo, a paz não chega. Porque fica aquele conflito velado. Não é assim? A mesma coisa na nossa relação dentro de casa, quando você percebe que está existindo um conflito que nunca se resolveu, porque as questões nunca foram colocadas para fora. A gente nunca teve coragem de colocar na mesa. Eu me lembro direitinho. O dia que porque o mineiro tem muita dificuldade de estabelecer um embate com a própria mãe. A mãe é um território sagrado que a gente não tem coragem de questionar, né? E eu me lembro que isso é muito cultural, a gente vem de uma família, de uma estrutura cultural matriarcal, onde a mulher tem um poder muito grande. E eu me lembro direitinho quando me chegou essa consciência, e eu falei com a minha mãe, mãe, eu amo tanto a senhora, mas eu sou também capaz de odiá-la. Aí a gente leva aquele susto, um filho odiar sua mãe. Não o ódio no sentido de querer matar, jogar pela janela, não é isso não. É no sentido de você rejeitar uma série de aspectos da personalidade dela que estão em você e que você assumiu por uma imposição. Quando você identifica que existem aspectos da sua personalidade que são muito parecidas com a da sua mãe e que você rejeita profundamente aquilo, que você gostaria de ter o direito de se libertar. Então, mãe, a senhora é um território sagrado, mas eu tenho que ter coragem de reconhecer os excessos que a senhora provocou em mim. Aí, minha gente, parece que uma espada corta o coração dos dois, né? Mas a ressurreição que vem depois, porque você se desobriga, você começa a ter coragem de estabelecer os confrontos com todo o respeito que a mãe precisa e merece. Mãe é um território sagrado que nunca deverá ser desrespeitado, mas pode sim ser contestado na hora certa e do jeito certo. A senhora escolheu viver assim, essa não é a minha escolha. Então a gente precisa continuar se amando, a gente pode estabelecer esse embate e a gente continuar vivendo com profundo respeito um pelo outro. É assim. Quando Jesus fala que Ele trouxe este embate, essa espada, não é para nos separar uns dos outros, não. É para nos unir do jeito certo. Porque às vezes, uma união só acontece de verdade depois de muitos conflitos. A gente precisa se livrar das visões ingênuas. Essa pessoa é perfeita. Olha como nosso amor é lindo. Isso dura 2, 3 anos até que os príncipes retiram as máscaras. E você descobre que aquilo não passa de um rinoceronte, que tinha uma carinha bonitinha no primeiro momento, e é um monstro capaz de pisotear tudo que você tem de mais sagrado. Então, retiramos a visão ingênua dos nossos relacionamentos, e aí você começa a ter, de fato, um terreno palpável, onde o amor é possível. Sim, pessoas imperfeitas podem sim se amar e estabelecer relacionamentos muito bonitos, muito edificantes, muito interessantes. Mas então, eu a partir de agora vou contestar tudo. Não é assim não. Seja sábio. Começa a identificar o que na sua vida precisa ser enfrentamento. Muitas situações não se resolvem, é porque a gente não conta para o outro que aquilo nos incomoda. Mas a gente não faz do jeito certo, porque a gente reclama toda hora.
Toda hora a gente reclama, a gente grita, mas a gente não faz o enfrentamento. O enfrentamento é quando você marca a hora, lugar, senta todo mundo na mesa, ou senta você e seu marido e fala, olha, sabe isso que você está fazendo? Isso não é justo comigo, não é justo com seus filhos, e se você não tomar uma decisão, nós agiremos. É igual ser agredido, né? Tem gente que vai se acostumando com a agressão, vai se acostumando com a agressão, vai sendo agredida a vida inteira, e se acostuma com a condição de vítima. Não é assim. Não pode ser assim. A gente tem que problematizar aquilo que na vida está nos agredindo. Que às vezes a agressão não é um tapa, não é um chute, não. É uma palavra, é um olhar, é uma postura, é um jeito de interpretar. Então, se eu interpreto o outro como um eterno território, onde eu posso manifestar todas as minhas iras, onde eu posso despejar todos os meus excessos, e ele se acostuma a ser isso, eu estou agredindo de maneira muito cruel, tão cruel quanto dar um tapa. Então, se a gente não rompe com se a gente não estabelece o enfrentamento que vai romper esse processo que nos adoece, é bem provável que a gente morra sem ter tido a possibilidade de pisar na terra prometida que nós podemos alcançar. Aí Jesus continua. Quem ama mais o seu pai e a sua mãe do que a mim não é digno de mim. A gente pode, no primeiro momento, pensar que Jesus está carente aqui, né? Ele só quer o amor todo para ele. Não. Isso também é visão ingênua. Vamos superar essas visões ingênuas. Aqui, o amor que Jesus está falando refere-se à capacidade de nós tomarmos tudo que ele nos ensina e colocar isso muito mais importante como aquilo que meu pai e minha mãe me ensinou. Que meu pai e minha mãe, por serem marcados pelo pecado, me ensina muita coisa errada. Mas me ensina muita coisa errada. Com o próprio exemplo dele dentro de casa. Quantos de nós, você que está me assistindo, pode dizer isso? Quantas coisas erradas na vida você viu dentro da sua casa? Eu não preciso ir muito longe para ver a perdição do mundo. Às vezes está ali dentro, com uma falta de testemunho, com uma falta de honestidade, com uma falta de verdade. Os vícios que nós criticamos tanto dentro, que estão presentes pelo mundo afora, às vezes estão aqui dentro da nossa casa, do nosso lado, sendo promovidos por pessoas que nos amam e dando o exemplo aos filhos que estão crescendo. Os nossos lares precisam de conversão, sim, minha gente. Então, quando Jesus fala, quem ama mais o seu pai e sua mãe do que a mim, não é digno do meu reino. Por quê? Porque não pode chegar ao reino aquele que não está convencido, tocado, modificado pela mente de Cristo. É cristianismo. É a mente de Cristo na minha. É o pensar de Cristo no meu. A gente quer se unir à família e de maneira muito especial aos missionários que não desistem e que levam o Evangelho com tanta dificuldade a pessoas que não têm nem 10% do que nós temos. A pessoas que vivem restrições humanas graves, muito graves, restrições dolorosas mesmo. Cada vez que eu volto desses lugares, assim como foi para mim a faixa de Gaza, a visita que nós fizemos aos refugiados iraquianos na Jordânia, como eu descredencio lá as minhas ilusões. Você vê o sofrimento. Quando você pensa em reclamar em alguma coisa, eu me lembro daquele povo, eu me lembro daquela experiência que eu tive. E é como se fosse uma coerência mesmo que eu preciso assumir. Aqui, para mim não faz diferença, viu? Se essa caixa ficar desligada, não tem problema. Estava prejudicando a transmissão? Não? Só o outro. Resolvemos aqui, porque antes a gente estava sem o retorno. Mas se o povo está ouvindo, não é o que importa. Às vezes falta para nós isso, sabe? Sair um pouquinho de casa.
Eu me lembro que tem mais ou menos uns 2 meses eu fui ao INCA, no Rio de Janeiro, e eu passei lá umas 2 horas, visitei várias áreas do hospital. Quando cheguei na seção das crianças, todas elas com câncer, né? Todas elas fazendo tratamento, com suas mães do lado, sofrendo tanto ou mais. Não sei o que dói mais. Ali a gente ressignifica muita coisa. Às vezes é só isso que falta para nós. Às vezes nós ficamos mergulhados nos nossos problemas, nas nossas misérias. Como nos faria bem abrir a janela da nossa vida e olhar aquilo que está se passando do lado. Não é que o sofrimento da gente não mereça respeito, não é isso não. Não é isso que eu estou falando. Todo sofrimento merece ser respeitado. Mas faria muito bem à nossa alma se a gente tivesse coragem de ver o que acontece tão próximo a nós. E o mais bonito, minha gente, saber que a nossa ação, o nosso trabalho, a nossa visita pode modificar a vida de uma pessoa. Pode aliviar aquele momento da dor. Faço uma menção aos doutores da alegria, que levam nos hospitais, nos asilos. Talvez não, certamente, porque nós estamos falando com o Brasil todo. Eu não vi, mas dizem que aqui, na Vanguarda, que é a retransmissora da Rede Globo, aqui no Vale do Paraíba, num programa, inclusive apresentado pelo amigo meu, Jonas Almeida, e a namorada dele. Eles estão fazendo um quadro de realizar o sonho de velhinhos. Aí me parece que é no sábado, né? Todo sábado, 11h30, meio-dia. O da semana retrasada foi uma senhora que nunca tinha tido uma festa de aniversário. Aí fizeram a festinha para ela, diz que ela foi a maior alegria que ela viveu na vida. Foram lá no asilo e fizeram a festinha para ela. Nunca teve na vida uma festinha e era o sonho dela. Mas a da semana passada mexeu comigo. Era uma senhora que tinha vontade de comer bolo de fubá. Bolo de fubá deve ter representado muita coisa na vida dela, né? E a partir do momento que ela foi para o asilo, não comeu mais bolo de fubá. Até que me contou isso. Eu fiquei pensando, meu Deus do céu. É como se eu ficasse envergonhado, sabe? Como se eu ficasse, não. É uma vergonha existencial. Aí a Teca disse que quando ela viu o bolo de fubá, a alegria dessa senhora, diz que foi comovente ver um desejo tão simples, tão pequeno, insignificante aos nossos olhos. Insignificante. O que é um bolo de fubá na rotina da nossa vida? A gente vê na mesa, parte um pedaço, come. Mas não passa pela nossa cabeça que aquele bolo de fubá seria o motivo de festa na vida de alguém. Mais que isso, realização de um sonho. A realização de um sonho que para mim não diz nada. Esse é o mundo. Essa é a vida que nós desconhecemos, a vida que ninguém vê. Os personagens que estão ocultos nos hospitais. É igual uma garotinha que eu experimentei lá, no dia que eu fui no INCA. Eu fui ao INCA e quando passei por essa menina, ela foi a última.
Quando eu entrei lá no hospital, uma enfermeira já começou a me dizer: o senhor tem que ir conhecer, o senhor tem que ir conhecer. E ela estava fora da nossa rota, que ela já estava numa fase dos cuidados paliativos, onde nem se aconselha muito a entrar. Já não tinha luta ali, já era despedida. Se vocês vissem a alegria daquela menina quando olhou para mim, a mãe dela do lado, ela chorava, essa menina chorava. E ela dizia assim que eu fazia parte da vida dela. E eu não sabia disso. Eu não sabia que ela existia, eu não sabia que ela lutava contra um câncer há mais de 5 anos. Eu não sabia que a minha palavra, o meu trabalho, o meu ministério, as minhas músicas havia ajudado a sofrer, a significar a cruz. Porque eu sei que 2 dias depois ela estava morta. E eu fiz questão de participar da maneira como eu pude. Se a vida nos colocou um diante do outro, algumas horas antes dela ir embora, se a vida me deu a oportunidade de saber a importância que eu tinha para ela, eu queria continuar tendo uma participação mesmo sem que ela soubesse. E eu me lembro que quando eu liguei para a mãe dela, a menina ainda não tinha sido sepultada, por causa de um limite também financeiro, por causa também de uma pobreza que nos expõe ainda mais indigentes num momento como esse, né? Nós vivemos num país onde até para sepultar um filho, quem é pobre, é humilhante. Fiquei pensando, meu Deus, como nos faz falta sair de casa. Como nos faz falta entrar nos lugares, conhecer as pessoas, ouvir as histórias. Como a gente cura dentro de nós o que precisa ser curado. Como a gente se livra dos egoísmos. Como a gente soluciona os nossos problemas. Só estando ao lado. Ajudando a solucionar questões pequenas, como um bolo de fubá. Que se a gente não fosse lá investigar, quando eu digo a gente, eu me coloco na equipe de produção da TV Vanguarda, que eu até desconheço, não sei quem é. De alguém que entrou nesse asilo para descobrir os sonhos. Isso faz diferença entre nós. Aquele que lembra que naquele asilo pode existir pessoas que estão com sonhos nas gavetas. E quem sabe, se eu perguntar, eu descubro que eu posso realizar. É tão pouco, é tão pequeno, ninguém está pedindo uma viagem. Não. Está pedindo um sabor que me lembra algo que foi bom em mim, para mim. Está me pedindo, ou nem está pedindo não, está só contando. Que sente saudade de um bolo de fubá que representava a família reunida, que representava filhos, que agora não existem mais, que representava uma casa cheia de significados, que já não existe mais. É assim, minha gente, me desculpa. Me desculpa, eu fui falando da Poliana e acabei... Acho que era para ter sido assim mesmo o programa, eu estava com várias coisas aqui para tratar. Vou deixar para outra ocasião. Agradeço muito a oportunidade de ter esse espaço aqui, onde nós somos quem somos, falamos do que de fato nos interessa, do que consideramos importante a ser dito. Hoje, na festa da Santa Cruz, na exaltação desta cruz, todos nós somos convidados a prestar atenção nas cruzes que estão próximas de nós. Pode ser que um gesto muito pequeno possa trazer ressurreição à nossa vida
e a vida de quem estiver necessitado do nosso gesto.